Resolução 4661 do Conselho Monetário Nacional prevê algumas medidas para tornar a gestão dos investimentos mais segura e transparente. Os resultados devem exigir mais habilidade dos gestores na execução de uma política de investimentos mais dinâmica e ativa. Conversamos agora com o Everaldo Guedes de Azevedo França. Muito obrigado pela presença. Prazer. Vamos lá para a primeira questão. Como a rastreabilidade pode trazer mais segurança para os processos de investimento? Bem, a rastreabilidade, ao envolver uma maior documentação dos processos decisórios, ela implica em uma maior preocupação de todos os agentes que tomam parte nesse processo com a qualidade da sua participação. Portanto, isso certamente vai levar a decisões mais embasadas, suportadas por análises mais profundas e certamente tomadas com maior responsabilidade, com maior senso de responsabilidade. Responsabilidade. Essa responsabilização de terceiros, ela deve tornar as decisões, esses investimentos mais cautelosos? Na verdade, a responsabilização sempre existiu. Hoje ela está mais documentada na nova legislação, mas os agentes envolvidos nas decisões de investimentos sempre foram responsáveis pelos resultados e pelas consequências. Obviamente, o risco é inerente ao investimento. Não é obrigatório que todo investimento resulte naquele retorno, no resultado que era esperado. O risco está presente em todo tipo de investimento. Porém, as decisões têm que ser tomadas, como disse, com responsabilidade, o que significa baseadas em estudos suficientemente profundos e que abordem com a devida adequação todos os aspectos envolvidos naquele investimento. Nós todos sabemos de histórias no mercado de investimentos cuja decisão ou cuja materialização não foi suportada ou baseada em efetiva análise dos investimentos. Os investimentos de um plano de previdência têm que estar focados única e exclusivamente nas necessidades do plano de pagar seus benefícios. Essa é a missão do plano, pagar os benefícios que ou são prometidos ou são esperados numa certa magnitude. E sabemos que no passado, certamente houve decisões que não tinham como foco a real necessidade do plano, tinham como foco alguma outra necessidade de algum outro agente. Então, a rastreabilidade e que melhor documenta as responsabilidades de todos os envolvidos, certamente vai ou diminuir muito ou completamente eliminar essa tendência ou essa possibilidade de alguns agentes agirem de má fé nas decisões de investimento. Como fazer com que uma estratégia de investimento tenha um resultado melhor num cenário de queda da taxa de juros? Em primeiro lugar, os investimentos sempre estarão sujeitos a risco, novamente. Então, o ter um resultado melhor é melhor sob qual ponto de vista? E nós temos um problema no investimento dos fundos de pensão, que é a gestão para o longo prazo, que é como deve ser gerido o investimento de um plano, porque o plano deve pagar benefícios ao longo de décadas, contra uma visão muito presente no Brasil, mas não só no Brasil, até mesmo em mercados desenvolvidos, em economias desenvolvidas, a visão de cobrança de resultados de curto prazo. Isso é um conflito tremendo e que sempre está presente nas entidades de previdência. Então, do ponto de vista de melhores resultados, nós temos que entender o que são melhores resultados. Para o plano, os melhores resultados são aqueles que aumentam a probabilidade de que os benefícios sejam efetivamente pagos da maneira como eles são esperados. Então, há um conflito entre segurança e baixa volatilidade de investimentos e o longo prazo. Quando eu invisto para o longo prazo, eu tenho que saber suportar a volatilidade ou as oscilações dos retornos no curto prazo. Eu tenho que estar preparado para isso. Então, num ambiente de queda de juros,
que antes das eleições nós ainda não sabemos se vai se materializar, isso é uma outra discussão, mas num ambiente de juros baixos, o que é que nós temos que fazer? Olhar o que fazem os gestores de planos de previdência em economias que já trabalham com juros baixos há décadas. Nós não temos que reinventar a roda, nem reinventar a pólvora, nós temos que olhar o que fazem os fundos de pensão na Holanda, no Canadá, em lugares que têm tradição nisso. Não pegar copiá-los. como exemplo. Exatamente, não copiá-los, porque são ambientes diferentes, são culturas diferentes, e o nosso juro pode ficar baixo para o nosso parâmetro. Nós somos mal acostumados, nós somos viciados em juros. Então, para o nosso histórico de juros, pode ser que nós tenhamos juros que nós consideremos baixos e que ainda assim serão considerados altíssimos por gestores que estão em outros mercados, em mercados de economias estáveis. Mas o que fazer? Investir por longo prazo. Realmente investir em instrumentos que aumentem, apesar da volatilidade maior no curto prazo, que aumentem a minha probabilidade de acrescentar retornos, acrescentar prêmios adicionais no longo prazo, para que no longo prazo eu pague os benefícios que eu preciso pagar. Muito obrigado pela participação. Seria bom se a gente pudesse continuar, mas infelizmente o tempo é curto. Agradeço mais uma vez. Foi um prazer. Muito obrigado, o prazer é todo nosso. Everaldo França, aqui na TV Abrap, Disruptura e o Mundo no Novo Século. TV Abrap, 39º Congresso.